E aí, pessoinhas, terceiro dia da nossa semana de revisão e hoje nós temos Geografia com o professor André Floco da cidade de Londrina, no Paraná. O cara tem umas coisas muito legais para falar com você aí e tenho certeza que você vai aproveitar demais a aula do André, tá bom? Tem vários assuntos que ele abordou aí que são principais, que são importantes para o seu Enem que está por vir. Combinado? Então, ó, já se inscreve no canal do André aqui, clica no card, cai direto lá, já comenta no vídeo dele lá. Professor, estou aqui pela semana de revisão do Enem. Beleza? Que aí a gente vai saber que os canais estão ligados. Combinado? Tranquilidade? Então, bora lá, aula do André Floco. Sensacional, galera, se liga aí. Olá pessoal, prazer, sou o André, também conhecido como Floco, trabalho em Londrina há mais de 10 anos em vários cursinhos. Estou aqui a convite do professor Marques, do Mundo da Química, para essa semana de revisão para o Enem. Quero que você preste bem atenção, é bem tranquilo, são vários temas bem curtinhos para a gente discutir. E também não esqueça, clica aqui para se inscrever no meu canal, outros vários vídeos e debates que a gente pode fazer nesse final de ano. Bora lá, tamo junto e agora para a aula. Bom galera, então vamos lá. A ideia hoje é trabalhar um pouco sobre o Enem 2017, certo? Então, o primeiro tema que eu gostaria que vocês ficassem atentos, nós vamos trabalhar alguns temas hoje. O primeiro tema seria, então, a União Europeia, que completa agora 60 anos. Não enquanto União Europeia, porque, na verdade, começa a partir do Tratado de Roma, em 1957, e aí foi formado o mercado comum europeu, ok? E de lá para cá, a ideia qual que era? Pós-Segunda Guerra Mundial, Europa destruída, podendo ter a qualquer momento o surgimento de um novo regime totalitário, alguma coisa do tipo. Qual que é a ideia? Plano Schuman. O Plano Schuman fez a soberania compartilhada. A ideia de soberania compartilhada, então, era se formar a partir da ideia do SECA, e você pegava esse SECA e evoluía para uma livre circulação de mercadorias entre os países, para que não houvesse conflito entre eles, certo? Só para lembrar um pouquinho, caiu na FUVEST há uns tempos atrás. E aí, essa União Europeia, ou melhor dizendo, o mercado comum europeu, ele evoluiu em 1992 pelo Tratado de Maastricht, a uma união econômica e monetária. O que é essa união econômica e monetária? Simples. Além das 4 circulações, que é a livre circulação de mercadorias, serviços, capitais e pessoas, agora você também tem o quê? Uma moeda única entre os países. A partir de 1999 começa a circular então o euro. Entretanto, dos 15 países que faziam parte até 1999, você tem 3 que não vão aceitar. Você tem a Inglaterra que não aceita, você tem a Dinamarca e você tem a Suécia, ok? Cada um com seus motivos que a gente não vale a pena entrar agora nos detalhes. Entretanto, essa União Europeia que estava forte, consolidada, bloco econômico mais forte, em 2008 tem a crise dos Estados Unidos, aquela crise imobiliária, e essa crise gera a crise da União Europeia, os famosos porquinhos, os PIGs, ou seja, Portugal, Irlanda, Inglaterra. Nossa galera, falei Inglaterra, mas na verdade é Itália. Não esquece não, hein? Itália. Você tem Grécia e a Espanha. Esses países eles começam a puxar a economia da União Europeia para baixo. E essa crise, e o pior país que tinha era a Grécia. Então o que acontece? Surgiu um termo chamado Grexit, ou seja, a saída da Grécia da União Europeia. Mas não era a saída pela Grécia querer, e sim pela imposição da União Europeia de tentar tirar a Grécia se ela não fizesse todas as medidas de austeridades, aquele pacote do liberalismo que a gente está acostumado. Ok? E esse Brexit, depois surge uma vontade dos britânicos, um grupo mais conservador, de tentar sair da União Europeia, e aí esse termo eles levam para o Brexit. E aí o que acontece? Esse ano, você teve no final do ano passado, na verdade, o plebiscito, e esse plebiscito votou por praticamente 52%, ganhou pela saída. E aí essa saída da União Europeia pela Inglaterra, na verdade, pela Grã-Bretanha, isso gerou outros sentimentos separatistas, como a gente está vendo agora, dessa crise pós-Brexit. O que aconteceu? Esse ano, agora um mês praticamente atrás, nós tivemos o plebiscito na Catalunha. Então nós temos muitos entraves. Esse plebiscito na Catalunha, você tem a ideia do povo catalão, que é da região de Barcelona, a ideia dele se autodeterminar. Ele já tem uma autonomia? Tem, mas eles querem maior grau de autonomia. Eles ansiavam isso há mais de um século, ok? E isso, então, a partir da saída do Reino Unido, então, da União Europeia, surgem esses outros sentimentos. A Catalunha nunca pegou em armas para isso, mas já tinha isso acontecendo na região basca com o ETA, ok? Então fique esperto com esse tema, pode aparecer para vocês. E junto com a Catalunha, a questão curda, ok? 2 regiões, 2 grupos separatistas com plebiscito esse ano.
Nosso próximo tema, a gente tem a questão do aquecimento global. É um tema que já vem caindo em vestibulares há muitos anos, ok? Esse ano, por que pode cair? Pode cair por causa do Acordo de Paris. Mas vamos primeiro detalhar um pouquinho sobre o aquecimento global. Qual que é a ideia? O aquecimento global, nós temos duas visões. A primeira visão que vocês podem ver é que o aquecimento global é antrópico. Por que antrópico? Por causa da queima de combustíveis fósseis. Da onde vem essa queima? A partir da Revolução Industrial, nós começamos a extrair, então, os combustíveis fósseis. Primeira revolução, carvão. Segunda revolução, petróleo. E mais atual, você também tem o gás natural e essa revolução do xisto nos Estados Unidos a partir de meados dos anos 2000. Esses combustíveis fósseis, quando queimados, eles lançam o quê? O CO2 da atmosfera. Para a visão dos defensores do aquecimento global antropogênico, ou seja, que coloca o homem como foco, eles têm o quê? Que o CO2 ele é um gás estufa e o principal. Quando na verdade você tem uma outra visão que seria o aquecimento global mais natural ou externo. Ou seja, tem outros fatores. Se a gente analisa, por exemplo, há 5.000, 7.000 anos atrás, em geologia nós falamos que tem um máximo do Holoceno, ou seja, uma temperatura maior do que era hoje. E a sociedade não era nada industrial como vemos hoje. Então por que poderia acontecer isso? Aí nós temos outros motivos. Um dos primeiros motivos é a ideia da mancha solar. O que é essa mancha solar? O Sol é uma grande bola então de hélio e hidrogênio gasosa, certo? E ele faz grandes fusões. Só que essa fusão nuclear ela não é sempre igual todos os dias. Tem períodos de máximo solar e de mínimo. Esses períodos de máximo e mínimo a gente chama de manchas solares. E aonde que vem essa radiação? Aqui na Terra, ok? Além disso, tem um professor aqui do Brasil, um dos maiores pesquisadores sobre o assunto, que é o professor Luiz Carlos Molion, que trouxe a ideia do ODP, ou seja, oscilação decadal do Pacífico. Tem épocas que o Pacífico, por uma década, fica em temperaturas maiores, é chamado de ODP positiva, e em temperaturas menores, ODP negativa. Vamos pensar numa ODP positiva. Se as temperaturas estão maiores, pensando aí no Marx da Química, como que fica a solubilidade de CO2 na água? Se a temperatura está maior, a solubilidade está menor, certo? Então, aonde foi parar esse CO2? Ele está na atmosfera. Só que quem que é o grande vilão? CO2 da atmosfera, homem. Quando não, é um processo completamente natural, ok? Então, em épocas de ODP positiva, você realmente tem um CO2 maior, mas um processo completamente natural. Além disso, nos anos 20, nós tivemos um servo com o sobrenome Milankovitch, que cria os chamados ciclos de Milankovitch. Ele analisa outros vários movimentos da Terra. Geralmente a gente aprende em sala de aula que a Terra tem quantos movimentos? 2, certo? Talvez o professor outro ensine o terceiro, mas a Terra tem 14 movimentos. Desses 14 movimentos, eu gostaria de destacar 3, que pode promover sim mudanças climáticas. Você tem a precessão de equinócios, que seria uma elevação da inclinação da Terra no seu plano da órbita elíptica. Essa inclinação hoje decora esse valor, 23 graus, 27 minutos e 30 segundos, que é exatamente o valor de Câncer e Capricórnio. Vocês devem ter visto em algum momento isso em geodésia. Então, se você aumentar a inclinação ou diminuir, você pode aumentar a região tropical ou reduzir, provocando aquecimentos ou glaciações. Além disso, tem um outro movimento, que é o movimento da obliquidade, ok? Que é esse plano da órbita. E o movimento de excentricidade, que a Terra ela hoje tem uma excentricidade praticamente de 1. Caiu isso no meio do ano, se eu não me engano, da PUC do ano passado, aqui em Londrina pra gente. Além disso, essa excentricidade, ela tende a ser 0. Se é 0, praticamente ela é uma circunferência. Se ela fosse excentricidade 1, então ela seria bem achatada. Então essa excentricidade pode aumentar ou diminuir, também gerando mudanças climáticas, ok? Então nós temos duas visões, o antrópico e o natural. Os vestibulares hoje trabalham com os dois, ok? Tanto do antrópico como do natural. E aí vem a ideia do Acordo de Paris. Por que tem que falar do Acordo de Paris? Conforme vocês podem observar, nessa charge que eu coloquei, o Trump está queimando o Acordo de Paris, porque ele foi assinado ano passado. O vestibular pode não dar o nome Acordo de Paris. Qual que é o outro nome? COP21, ok? Que é a reunião das partes falando sobre aquecimento global. E aí essa COP21 vai falar então do aquecimento global. O ex-presidente dos Estados Unidos, Obama, ele assinou e ratificou o protocolo e levantou a bandeira. Só que o Trump, como ele não defende a ideia que o aquecimento global é antropogênico, ele acredita no contrário, não talvez que ele saiba tudo isso, mas até por uma questão de afetar a economia dos Estados Unidos, ter um gasto muito maior, ele prefere não acreditar. Então, ele rasgou um pouco o Acordo de Paris, ele está botando fogo, conforme você pode observar. Principais pontos do acordo. Primeiro, você tem a ideia de limitar o aquecimento global a no máximo 2 graus. Primeiro ponto. Segundo ponto, aí que vem a tentativa dos países ricos, alguns não aceitarem, e o Trump sair.
financiamento de 100 bilhões de dólares anual pelos países ricos. Então você está vendo que se ele sai, ele não vai ter esse gasto, ok? Lembre-se também da política isolacionista dos Estados Unidos, a partir do Trump, do American First, ok? Então esse é um ponto importante para análise. E não se esqueça também que a ideia do Acordo de Paris é fazer uma substituição do Protocolo de Kyoto de 1995. Poxa, galera, olha aí, ó. Não é 1995 não, é 1997. O Protocolo de Kyoto é 97, guarda aí, 1997. Esse protocolo, ele falava sobre a redução dos gases estufa. Já o Acordo de Paris não faz menção necessariamente, só fala da redução em si, de limitar o aquecimento em no máximo 2 graus, por causa dos efeitos. E um outro ponto, a cada 5 anos ele deveria ser revisto. Está dando certo, está implementando ou não. Então fique esperto com isso, aquecimento global antropogênico natural e Acordo de Paris, ok? Bom galera, certinho? Estamos entendendo passo a passo? Então já foram 2 temas, vamos continuar um pouquinho aqui. Próximo tema, população brasileira. Bom, tenho 2 temas para falar de população brasileira. Analisando as provas do Enem, sempre cai algum tema de população, ok? Primeiro tema, não se esqueça, esse ano algumas reformas que o governo fez. A primeira reforma é a reforma da Previdência. Por quê? Basicamente porque a população brasileira está envelhecendo. Então a gente vê uma galera sendo contrário, sendo favorável. Pessoal, vamos parar um pouquinho de ideologia. Analisando demograficamente, é necessária a reforma? Sim. Não concordo com ela do jeito que está sendo feito? Não vem aqui ao caso. Mas é necessário sim uma reforma, conforme você pode observar no gráfico, do envelhecimento da população brasileira. Isso que eu comecei a partir de 2000. Claramente a população brasileira ela vem reduzindo desde os anos 80 fortemente a fecundidade. Com a queda da fecundidade afeta então a queda da natalidade e essa população da base que seria os jovens. Isso afeta posteriormente os adultos. Ainda não está afetando, mas vai afetar no futuro, ok? Numa falta de mão de obra, etc e tal. Mas o que é mais interessante de analisar nos últimos anos é que o envelhecimento da população, o grupo etário idoso acima de 60 anos, não para de crescer. Então, observando no gráfico, nós atingimos o máximo ali, ó, dessa população idosa por volta de 2023. Ponto importante, pode ser que caia para vocês um conceito de bônus demográfico ou janela demográfica, que é um período de tempo que o Brasil ou qualquer país do mundo tem para se adaptar a essa condição. O bônus demográfico ele é bom no sentido de você tem muito mais arrecadação de tributos, porque você tem uma população economicamente ativa acima do inativo. E esse inativo vai entrar o jovem e o idoso. Então você tem muito mais arrecadação. É interessante que nesse período de bônus demográfico o país arrecade e faça investimentos, como por exemplo educação, investimentos numa previdência melhor, investimentos em requalificar esse jovem para o mercado de trabalho, para você ter cada vez mais arrecadação de tributos. E também porque depois você vai ter gasto. Então esse bônus demográfico só teve um problema. No ápice do nosso bônus demográfico veio a crise no Brasil. Depois de 2008 na Europa, 2013 nos Estados Unidos, do Brasil. E essa crise demográfica, essa crise econômica, essa crise política que potencializa a crise econômica, acabou com o nosso bônus demográfico. Então, ele já virou ônus antes de virar bônus. É umas análises que dá para a gente fazer. E aí, você vê o envelhecimento, claramente. Em 1950, nós tínhamos 5% da população brasileira de idosos. Em 2010, que é o nosso último censo oficial, 10,2%. A projeção é que para 2050 vai ser 29% de população idosa. Como que você consegue sustentar um sistema previdenciário como esse? É piramidal. É impossível. Então é necessário fazer essa reforma. Em algum momento poderia ser um pouco menos drástico, mas era necessário. Outro tema interessante, pensa nas reformas do governo. Então você tem a reforma trabalhista. A reforma trabalhista ela mexia em alguns pontos, como por exemplo, como vai ser a negociação do funcionário diretamente com o empregado, com o seu patrão, como vai ser a jornada de trabalho que você poderia negociar isso. São os pontos principais, tá? Fala sobre os autônomos, sobre o registro desses autônomos, fala sobre o banco de horas, que era uma coisa que a CLT não previa tanto. Fala sobre as férias parceladas, não só 30 dias corrido, você poderia negociar junto com o seu patrão. Fala da questão da contribuição sindical, que iria acabar, ok? E fala também sobre a questão do trabalho das gestantes, permitindo. Tudo isso tem muita polêmica por trás também. Nesse momento que o Brasil vive, basicamente, de uma nova Guerra Fria, bipolar, então, muitos ânimos para os dois lados. Mas a reforma trabalhista também, de certa forma, ela tem as suas necessidades, ok? A CLT, dentro do atual momento da globalização do trabalho no Brasil, ela tinha necessidade, por exemplo, novas tecnologias. Hoje o mundo está vivendo cada vez novas tecnologias, por exemplo, de uma aula virtual.
entre outras coisas. Então você tem que mudar como ficaria esse mercado de trabalho. A globalização. Já para pensar que desde os anos 70 você tem uma migração das bases produtivas, que a gente chama de flexibilização da produção. Antes a produção ela ficava só num lugar, circunscrita a um continente, a um país. Agora você tem essa migração indo para a China, buscando mão de obra barata, incentivos fiscais, energia, localização, tem vários motivos, ok? Então isso tem que rever essas condições. E a substituição cada vez maior desse trabalho intelectual por um trabalho manual. Ou, perdão, dizendo, né, do trabalho manual pelo trabalho cada vez mais intelectualizado. Tem que ser revisto isso. Outro ponto, que se tinha vários tipos de trabalho que não eram abordados na CLT, como, por exemplo, a pessoa que trabalha em casa. Isso não era abordado no CLT. Só que esse novo tipo de trabalho é bem mais atual no processo de globalização, ou seja, você pode prestar serviço para uma empresa lá de São Paulo na sua casa, em Assis, em Cambé, em Londrina, em qualquer cidade que seja, bem, desde a pequena até a grande. Você não precisa prestar lá. Isso não era contemplado. Vamos resumir? É necessário para aumentar a competitividade no mercado de trabalho brasileiro. Então você precisa dessas reformas. Também não vou entrar no mérito se todas elas foram perfeitas, mas que era necessário, essa é uma das reformas. Próximo tema. Esse eu quero que você preste bem atenção. Por quê? Se você pensar que o Enem ele tem algumas questões de ser uma prova do governo, esse atual governo está enfrentando então algumas mudanças. O que ele tem que fazer? A transposição de São Francisco era a pauta do governo anterior, certo? Se é questão de também voto político ou não, não vamos entrar nesse caso, mas vamos lembrar do São Francisco? O São Francisco que nasce no sudeste, sul de Minas, e vai desaguar no Oceano Atlântico, passando por todo o Nordeste, por grande parte do Nordeste. Ele é o principal rio perene, ou seja, não seca, que corta o meio do sertão semiárido. Então a ideia era você fazer alguns desvios dessas águas. O nome oficial do projeto é Projeto de Integração do Rio São Francisco com a Bacia Hidrográfica do Nordeste Setentrional. Só que você percebeu que o nome é grande, nada midiático? Então a mídia chama ele de Transposição do Rio São Francisco. Por que eu aposto esse ano no vestibular? 2 motivos. Estão aqui. 2017, o Nordeste só enfrenta a sua pior seca dos últimos 100 anos, ok? E nesse contexto da pior seca, se o projeto, ou melhor, se a transposição tivesse sido concluída, que era para 2010, 12, olha só, a pior seca já tem obra para mitigar. Nunca pense em solucionar o problema, não é solucionar, é mitigar, é minimizar esse problema da seca. Então, e aí vem o governo Temer entregando os primeiros trechos das obras esse ano. Olha o contexto, pessoal, prova do Enem, pior seca, o governo está entregando obras. Pode ser que caia? A chance é muito grande. Vamos tentar dissecar um pouquinho melhor esse projeto? Então vocês podem observar nessa imagem que ali tem um trecho de São Francisco e você está vendo 2 eixos. No primeiro momento, o eixo norte e depois o eixo leste. Okay? Vamos lembrar rapidamente do relevo? O relevo da região é a Depressão Sertaneja de São Francisco. Uma depressão e ela está ali interplanáutica. Ou seja, eu estou levando águas de um rio numa área mais baixa para áreas mais altas. Não entendeu? Olha para essa imagem. Eu estou levando ali, por exemplo, do São Francisco para o Jaguaribe. A diferença altimétrica dá 105. Então eu não posso fazer simplesmente um buraco na montanha. Primeiro que seria inviável, mas nem que eu fizesse, vai ser a água do Jaguaribe e ir para o São Francisco. Eu tenho que fazer o contrário. Achou grande esse desnível? Dá uma olhada nesse outro desnível altimétrico. A diferença altimétrica do São Francisco, que é uma depressão, para o Paraíba, ele dá mais de 300 metros. Então você vai ter que passar um relevo de mais de 500 metros para chegar às águas até ali. Ah, então é viável? Não, é extremamente viável. Mesmo assim, é interessante se lembrar do professor Aziz, ok? O professor mais querido aí da Geografia Física no Brasil. O professor Aziz, ele escreve uma matéria, escreve um relatório, na verdade, falando um pouquinho numa revista chamada Científica American Brasil, se eu não me engano, em abril de 2015. 2005. Nessa matéria, só esse trechinho, eu dou um zoom aqui para vocês. A ideia dele, o risco final é que atravessando acidentes geográficos, como nós vimos, 2, e ele fala especificamente da Chapada do Araripe, com grande gasto de energia, a transposição acabe por significar apenas um tímido canal de água de duvidosa validade econômica e interesse social, de grande custo, que acabaria por movimentar o mercado especulativo da terra e da política. No fim, tudo apareceria como um movimento de transformar o espaço em mercadoria. Olha que interessante. O que está mostrando aqui? Especulação fundiária. Vamos lembrar? Solo do Nordeste é ruim? Muito pelo contrário. Ele é um solo muito bom, rico em minerais. Ele só tem um defeito: falta de água. Então, se você leva água para ele, ele é perfeito. Mais um ponto: cuidado. Não é simplesmente irrigar em qualquer forma.
Você fizer uma técnica incorreta de irrigação no clima semiárido, você gera qual processo? Salinização. Fique esperto com isso. Bom, galera, agora indo mais para o tema de geografia urbana, que também foi um dos temas que eu analisei e cai bastante no Enem nos últimos anos, é importante você pensar no tema gentrificação. Ele apareceu por vários momentos nas redes sociais esse ano, apareceu também em alguns grupos de mídia. Então, o que seria esse processo de gentrificação? Bom, primeiro eu gostaria que vocês observassem nomes que foram dados por alguns governantes, alguns prefeitos no estado de São Paulo, ou da cidade de São Paulo. Então, você tem primeiro o Maluf falando sobre a reurbanização da cidade. É bonito? Vamos comprar essa ideia. Aí você tem o Serra e Kassab falando sobre a requalificação desse espaço urbano. E depois agora você tem nas mãos do Haddad, ele falava sobre ressignificação. E o Dória também falando sobre isso, sobre essas requalificações. Qual que é a ideia? Não estou falando que o espaço urbano não deve ser requalificado. Quando você vê isso de forma do senso comum, parece lindo. O único problema é que esse processo de gentrificação ele tem alguns efeitos. O que seria a gentrificação, por exemplo, mais atual que poderia cair na sua prova? É o que o Dória está fazendo na região central da Cracolândia. Ou seja, você retira o pessoal, você retira de forma compulsória, você começa a fazer todo um projeto urbanístico. Até aí parece bom, só que olha só os impactos. Primeiro, se você faz toda uma requalificação de um centro, que já não tem todo um planejamento urbano dessas vias principais, normalmente elas são mais curtas, e aí você começa a construir todo um processo de verticalização, você vai aumentar a densidade demográfica ali. O que vai acontecer? Você vai gerar um trânsito ainda maior. Não só de habitação, muitas vezes você coloca condomínios, shoppings, um monte de coisa, que vai aumentar muito. Ou seja, isso a gente fala em geografia, que a gente chama de AVE. Tem que ser feito o estudo de impactos de vizinhança, por isso que é chamado AVE, ok? Além disso, e a elevação do custo de vida? Com esse processo de requalificação, de gentrificação, há toda uma elevação do custo de vida. Elevação de IPTU, elevação do sistema de transporte, toda essa região central. Elevação se aumenta essa qualificação desse espaço, vai aumentar o aluguel, vai aumentar o valor das casas. Esse que é um problema. Qual que é o problema? Para qualquer um? Não, geralmente a população pobre que vai ser mais expulsa para as áreas periféricas. Que está ali, ó. O pobre sendo cada vez mais retirado dessas áreas centrais e indo mais para as áreas periféricas. Alguns pontos de comércio mais tradicionais, daquele senhor que já foi passado para filho, para avô, já está na terceira, quarta geração, que não consegue se adaptar a esse novo momento, ele acaba sendo expulso, acaba perdendo esse negócio. Ou seja, se a gente observa esse esqueminha desse desenho, você tem uma área central normalmente sendo valorizada por grandes empreendimentos do poder público junto com grandes empresários, e essa valorização acaba expulsando essa população mais pobre para áreas mais periféricas. E aí, se antes ele morava pertinho do centro do seu trabalho, agora vai gastar horas de transporte para vir até seu trabalho, ok? Gentrificação, fique esperto aí. Ok, pessoal, então agora a gente vai para o nosso último tema, que seria o campo no Brasil. Vamos prestar atenção que isso é bem fácil. Geralmente quando fala de campo, o que a gente está trabalhando? Basicamente, a gente está trabalhando um grande processo de concentração fundiária, ok? Esse processo é legal você ver nessa tabela. Observando essa tabela, a gente observa os dois extremos. Nós temos propriedades pequenas, com menos de 10 hectares, que representam 49,7% das propriedades agrícolas no Brasil. Só que a área delas todas somadas é apenas 2,3%. Enquanto que propriedades agrícolas acima de 1.000 hectares, representando 0,9% de todas as propriedades agrícolas no Brasil, elas têm mais de 45% da área. Resumindo, é muita gente com pouca ou nenhuma terra e pouca gente com muita terra, ok? Nesse processo, é um processo atual? De forma alguma. Ele é um processo histórico que vem pelo menos desde 1500, ou seja, desde a formação do Brasil. Por que desde 1500? Porque desde a lei das Sesmarias. Ali a única forma de acesso à terra era a doação. Tinha terra quem era ligado à família portuguesa, a capitães hereditários. Basicamente é isso. Ou seja, terra é poder. Era um status social. Num segundo momento, essa lei agora, em 1822, na verdade, você tem um decreto de lei de Dom Pedro proibindo a lei das Sesmarias. E agora vira uso capião. Mas isso aconteceu o quê? Acabou, virou reforma agrária? Não, porque logo depois de 1850 vinha a lei de terras. E nessa lei de terras, a única e exclusiva forma de acesso à terra é comprando, ok? Terra transforma em mercadoria. É interessante se analisar que exatamente em 1850 também, o que nós tivemos? Nós tivemos a Lei Eusébio de Queiroz proibindo o tráfico negreiro. Essa lei estimula a imigração para o Brasil. Se esse imigrante chegasse com a lei de uso capião, ele teria acesso à terra e não trabalharia para os grandes latifundiários. O que o Brasil faz? Faz uma nova lei que agora a única e exclusiva forma de acesso é comprando. Esse imigrante não chega com dinheiro, então não vai ter acesso à terra.
Logo depois, então, só é interessante você lembrar que isso aconteceu só no Brasil? Não. Em 1862, os Estados Unidos fez o seu Homestead Act e a forma de acesso à terra era por uso capião. Então, cuidado aí, 12 anos antes, o Brasil poderia ter feito a mesma coisa. É uma forma de reforma agrária. É a nossa terceira lei nessa sequência, o Estatuto da Terra de 1964. Esse estatuto, o que é importante você lembrar? Exatamente no ano do golpe militar no Brasil, você tem essa lei feita pelos militares. Qual que era a ideia? Você falar que vai fazer uma ampla reforma agrária. Porque o governo anterior do João Goulart, ele tinha várias reformas de base, sendo uma delas a reforma agrária. Para acalmar os ânimos do campo, o que os militares fizeram? Promulgaram o Estatuto da Terra. E criam um conceito muito importante que é módulo rural, que hoje a gente chama de módulo fiscal. Mas na época a ideia de módulo rural, tamanho mínimo para uma família de 4 pessoas subsistir e extrair renda da terra, ok? E aí, a partir desse módulo rural, qualquer terra da reforma agrária ia ser dividida com base no módulo rural. E aí, hoje, nós temos a Constituição Brasileira de 88. O que você tem que lembrar? Ele vai falar entre os artigos 184 e 191 sobre a reforma agrária, a política agrícola e fundiária no Brasil. Ponto importante, artigo 186, função social da terra são 3. Quais são? Produção, trabalho e respeitar o meio ambiente. São esses aspectos. Não cumpriu a função social, aí sim pode acontecer a desapropriação dessa terra e ir para a reforma agrária, ok? Então, resumindo, nós temos esse processo histórico, a Constituição Brasileira de 88 fala bem sobre reforma agrária, mas não dá para falar que ainda hoje, até hoje, houve uma reforma agrária no Brasil. Houve certas formas de distribuição, mas reforma de mudança significativa, não. Pessoal, muito obrigado pela atenção de todos, espero ter ajudado vocês em alguns temas, nesse nosso só revisãozinha de 2017 para o Enem. Qualquer coisa, dá uma olhadinha aqui, meu canal, estou conversando com o professor Marcos, qualquer coisa, acessa lá, vai ser um prazer ter vocês em futuros vídeos. Qualquer comentário, deixa aqui embaixo que eu respondo assim que possível. Um abração, obrigado pelo professor Marcos pelo convite e segue em frente. Até mais, até logo. Olá pessoal, tudo bem? Prazer, eu sou o professor André Floco, sou professor de Londrina, numa rede de vários... Olá pessoal, tudo bem? Prazer, meu nome é André. Professor André, sou professor de Londrina, numa rede de cursinhos. Tira esse rede, ficou horrível. Sou lá de Londrina, trabalho já numa rede. De rede, não sei que eu estou colocando rede, caramba. Obrigado pelo convite, Marcos. E nós estamos aqui, eu sou. Não consigo. Relaxa. Um abração, tchau, tchau. André, grande abraço, meu amigo. Muito obrigado por ter topado esse desafio aí e estar com a gente aqui na semana de revisão do Enem. Tenho certeza que as suas dicas vão ajudar muito a essa galera aqui do mundo da química, os nossos MDqueiros. Se você não é MDqueiro ainda, clica aqui, ó. Tá ali o sininho, tá ali o botão para você se inscrever e o sininho para você receber as notificações do mundo da química, tá? Na descrição também o link para inscrição, passa para os seus amigos aí que a gente tem mais ainda uma aula nessa semana e a semana inteira que vem de revisão do Enem, combinado? Então é isso aí, André, mais uma vez muito obrigado e a galera que está aqui com a gente assistindo essa semana, valeu gente, é demais, é para vocês que a gente está fazendo e é muito legal que você esteja aí conosco. Combinado? Grande abraço, até amanhã com a professora Tati do canal Vá Ler um Livro sobre Literatura. Até amanhã!